Anotei um comentário de um nosso querido pastor, de nome Eugênio Carpegiani, da Igreja de Jesus Cristo de Ibitinga. Esse nosso querido irmão colocou um vídeo a respeito do véu e me mandou um comentário, e em resposta a esse comentário, eu estou fazendo este vídeo. Veja o comentário do pastor Eugênio. Amado, se o véu é apenas uso costumeiro, então como explicar que a mulher deve usar somente quando orar ou profetizar, que são coisas espirituais, e não tem nada de costumeiro nisso? O fato é que a palavra de Deus não se compromete com modismos de época, mas ensina o que é útil para a salvação. Porém, as igrejas de Deus não são contenciosas, pois sabemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Apenas recordo ao irmão o conselho de Gamaliel, no sentido de que não se oponha à fé das pessoas, para que não seja encontrado combatendo contra Deus. Deus o abençoe grandemente e lhe deu o conhecimento de sua santa e bendita palavra. Amém. Pastor Eugênio Carpegiani, da Igreja de Jesus Cristo em Ibitinga. Meu querido pastor Eugênio, eu gostaria que o irmão guardasse bem o que eu vou lhe dizer, o que eu penso a respeito do uso do véu. Guarde bem isso que eu vou lhe dizer, para que você, mais adiante, até não se confunda nos seus pensamentos. Eu nada tenho contra o uso do véu, meu querido irmão Eugênio. Nada, em absoluto, nada tenho contra o uso do véu. Sou de uma igreja que tem o uso do véu como doutrina, né? A minha esposa ora comigo com o uso do véu. As minhas filhas cresceram dentro da igreja usando o véu, oram comigo com o véu. Eu não tenho a menor restrição a respeito da mulher que usa o véu. Eu até recomendo, querido. Eu até recomendo que a mulher que sente que deve orar a Deus ou cultuar a Deus com o véu, sua cabeça coberta com o véu, que o faça. Por favor, faça isso. Porque se ela fizer diferente, estará agindo contra a sua própria consciência. E a pessoa que não age, não tem atitudes, comportamentos de acordo com a sua consciência, com certeza vai tropeçar no caminho da vida cristã. É fatal isso. É fatal. O que eu tenho explicado para a irmandade da minha igreja é que o uso do véu não é uma doutrina, é usos e costumes. E entendo que devo passar essa informação para o senhor também, para o senhor fazer uma diferença no seio da sua igreja, na comunidade que o senhor assiste, uma diferença entre o que é doutrina e o que é usos e costumes. Veja, muito embora a palavra doutrina signifique ensino, nós temos dentro das Escrituras Sagradas doutrinas que nós reconhecemos como doutrinas fundamentais das Escrituras. E elas tratam da inspiração e inerrância das Escrituras, da personalidade de Deus, da divindade de Jesus Cristo, que eu sei que é uma coisa que o senhor não acredita, né? Mas ela existe. Para a minha igreja e para mim também, dizendo que ele é Deus. Para o senhor, dizendo que ele não é Deus, né? Da salvação pela fé, né?
a doutrina das últimas coisas, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, e por aí vai. São doutrinas fundamentais, aquelas que foram acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, entendeu? Então, essas doutrinas, elas não mudam, elas não mudam. E nós devemos sustentá-las mesmo diante da morte, tá? De uma ameaça, nós devemos sustentar essas nossas doutrinas, porque se nós fizermos isto, não estaremos ofendendo a Deus. Agora, usos e costumes, pastor Eugênio, usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, com a nação, aonde você queira levar a palavra, o Evangelho, ao Evangelho da salvação. Então, eu estou tratando do assunto do véu com o senhor, porque a irmandade da minha igreja gosta muito do vídeo que o senhor fez, né, falando sobre o véu. Eu não tenho objeção, repito, nada, tá, belezinha. Só que o senhor está colocando isso como doutrina. E olha, pastor Eugênio, eu estou enjoado de seita, sabe? Eu estou enjoado de seita, tá bom? A minha igreja virou uma seita. Eles estão desviados de suas próprias doutrinas, desviados das suas próprias doutrinas. E fizeram doutrinas de usos e costumes, e pior ainda, usam estas doutrinas como arma de guerra para combater outras igrejas. Para dizer, por exemplo, a sua igreja, a igreja que o senhor assiste, que eu não conheço, para dizer que a igreja que o senhor assiste é do diabo, é a igreja prostituta, porque a congregação é essa, só a congregação é a virgem. Combater outras mulheres cristãs de outras igrejas que não usam o véu e que não entendem que não precisam usar o véu para orar e cultuar a Deus, dizendo que estas mulheres não têm comunhão com Deus, que Deus não ouve as suas orações. Absurdos dessa natureza. Porque o Senhor Jesus mesmo ensinou: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então, se fosse necessário orar com o véu na cabeça coberta, ele teria dito: tudo que pedirdes ao Pai com a cabeça coberta com o véu, eu farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ele não diz lá: tudo quanto pedirdes em meu nome, com a cabeça coberta com o véu, vou fazer. Então, não existe isso. Tá? Mas fizeram isso, o pastor Eugênio. E eu estou, primeiro, lhe fazendo este vídeo, passar um pouco da minha experiência, né, pastor? Se tem aí alguma utilidade, né? Passar a minha experiência. Primeiro porque o pessoal da minha igreja está gostando do seu vídeo, e nele o senhor apresenta isso como doutrina. E, em segundo lugar, eu não quero que a sua igreja vire uma seita, sabe? Eu já estou enjoado de seita, sabe? Mas enjoado mesmo. E começa assim, pastor Eugênio, fazendo de usos e costumes, fazendo doutrina, entendeu? Dê o título que o senhor quiser para isso. Ensinamento, orientação, mandamento, preceito. Né? Paulo fala lá no texto lá de 1 Coríntios, em preceitos, não fala em doutrina. Mas faça uma diferença entre o que é doutrina e o que é preceito, mandamento, instruções e tal. Se o senhor continuar nessa progressão, fazendo de usos e costume, fazendo doutrina, o senhor vai ficar exatamente como uma congregação é. Tá? Uma igreja desviada das doutrinas fundamentais da igreja e que usa usos e costumes para combater outras denominações evangélicas, que são comunidades cristãs tal qual as pessoas que estão se reunindo dentro do templo onde o senhor assiste e faz seus cultos. E ao fazer de usos e costumes doutrinas, o senhor e o seu grupo vão se isolando cada vez mais,
e esquecendo, abandonando as verdadeiras doutrinas das Escrituras, as doutrinas fundamentais, e vivenciando aí usos e costumes que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o ensino de Jesus Cristo, nem com o ensino dos apóstolos. E aí nós vamos ter, aqui em São Paulo, nós temos Congregação Cristã no Brasil, ela está é o Vaticano II, tá? No Brás, e nós temos um Papa que morreu esses dias aí. Agora vamos eleger um novo Papa, eu acho que vai ser um tal de Cláudio Marsola. Não sei, hein? As expectativas, né, os dedos, estão apontando para Cláudio Marsola. Então aí vamos ter um terceiro Vaticano. Vaticano III em Ibitinga. E o Papa Eugênio I. Entendeu? Então a doutrina é coisa séria, pastor. Coisa muito séria, sabe? Não faça confusão com o que é doutrina e usos e costumes. Doutrina não muda. Não muda. Se for preciso, morra defendendo a sua doutrina. Mas usos e costumes mudam conforme o tempo, o lugar, a cultura, a nação onde você esteja levando a sua pregação. Eu vou lhe provar, então, meu querido, que o uso do véu não é uma doutrina. Tem outra coisa também, isso aí nem tem inspiração divina. Nem tem inspiração divina. Não o texto registrado por Paulo lá em 1 Coríntios 11. Não, o que ele registrou lá foi inspirado pelo Espírito Santo. O que não tem inspiração divina é o Senhor fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. Entendeu? Isso aí é que não tem a guia de Deus, não procede do Pai. Eu vou lhe provar, querido, eu vou lhe provar. Não se espante com as minhas palavras. Por favor. O senhor pensa que não, o senhor acha que está agindo inspirado por Deus. Mas isso não tem inspiração divina. Vou passar uma informação basilar, fundamental, tá? É a seguinte, o Espírito Santo jamais inspira um ministério fazer uma doutrina de algo que impeça o progresso do Evangelho, que impeça que o Evangelho seja levado a outros povos, a outras nações. Pastor Eugênio, as igrejas que fazem de usos e costumes, fazem doutrinas, normalmente são igrejas que estão olhando, sabe para onde? Para o seu próprio umbigo. Para o seu próprio umbigo. Olhando para si mesmas, pastor Eugênio. São igrejas que pensam que o mundo inteiro é constituído de pessoas que vivem e que têm a cultura, que tem o seu vizinho do lado esquerdo, a sua vizinha do lado direito, o povo da sua rua, entendeu? Que se vestem e se comportam exatamente como o povo na rua em que vivem. Mas, de fato, não é nada disso, pastor Eugênio. No mundo, as culturas são as mais diferentes. Entendeu? Se o senhor fizer uma pesquisa a respeito, eu lhe garanto, o senhor vai ficar assombrado. Como são diferentes as culturas dos povos. No ano 2000, que eu comecei a fazer alguns vídeos educacionais para a Irmandade da Congregação, pastor Eugênio, eu dizia para eles, olha, isso não é uma doutrina. E o pessoal guerreava comigo, sabe? Como se eu estivesse combatendo o uso do véu. Não, em absoluto. Nada tenho contra o uso do véu. Nada tenho. Só que isso não é uma doutrina. Novamente, enfatizando o que eu lhe disse. A doutrina, pastor Eugênio, vale a pena morrer por ela. Mas usos, costume, mandamento, preceito, orientação, instruções, mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, com a nação onde você esteja inserido para levar o Evangelho, por exemplo. Então, uma igreja que tem visão de missões, que sabe que o Evangelho é para ser levado a toda raça, a toda tribo, toda língua, a toda nação, não faz doutrina de usos e costumes. Entendeu? E eu tenho certeza que a sua igreja é uma igreja que está olhando só para si mesma. Sabe? Não tem a menor preocupação em levar o Evangelho para as almas perdidas.
Veja, levar o evangelho para as almas perdidas não é para os seus vizinhos aí no bairro de Ibitinga, onde está sediada a sua comunidade. É para as nações. Para sua informação, 2/3 da humanidade nunca ouviu falar sequer do nome de Jesus Cristo. Entendeu? A sua igreja, com certeza, não tem um missionário no exterior, enviado e mantido por vocês, ou vocês não têm um departamento de missões para preparar pessoas para levar o evangelho para outras nações. Os senhores não sustentam uma obra missionária, não sustentam nenhum missionário no campo. Entendeu? É com certeza, senão o senhor não estaria fazendo isso que o senhor está fazendo. Porque o senhor é líder de uma igreja que está olhando só para si mesmo, na clara desobediência de ordens imperativas do Senhor Jesus, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide e ensinai as nações. Entendeu? Então, veja, eu vou lhe provar que isso aí é usos e costumes. Desde o ano 2000, quando comecei a fazer vídeos educativos para a Irmandade da Congregação, eu dizia para eles: olha, é o seguinte, isso não é uma doutrina, isso é usos e costumes. E eu dizia: eu não sei, mas pode ser que exista no mundo uma nação onde a mulher ter uma flor sobre o cabelo, uma rosa no cabelo, sabe? Seja imoral, indecente, ofensivo, agressivo. Entendeu? Eu dizia a eles: eu não sei. Pode ser que exista. Bem, aí dizia: vocês fizeram a doutrina do véu lá em 1 Coríntios, mas lá também tem uma outra doutrina também, então. Se você faz a doutrina do véu, você tem que fazer a doutrina do chapéu. Quer dizer, eu não poderia estar falando, cultuando a Deus com a minha cabeça coberta. Entendeu? Porque estaria desonrando a minha cabeça, que é Jesus Cristo. Percebe? Então, eu dizia a eles, a respeito da doutrina do chapéu, eu conheço uma cultura. São os judeus. Eles há milênios, baseado num verso lá do Velho Testamento da Torá, que diz que o homem, para honrar a Deus, ele precisa ter, a sua cabeça coberta. E eles usam, pastor Eugênio, assim, uns chapeuzinhos pequeninos aqui atrás, entendeu? Chamado kippá. Veja, este é o kippá que os judeus usam como costume tradicional. E eu dizia para eles: olha, se um dia a congregação intentar levar a sua pregação lá para Jerusalém, lá para Israel, não vai poder proibir um judeu de participar de um culto com a cabeça coberta, como fazem aqui no Brasil. Para sua informação, eu não sabia, mas as coisas já estavam acontecendo. Em 2002, 2003, a congregação resolveu se estabelecer lá em Israel, lá em Jerusalém. E iniciaram os contatos para conseguir comprar o terreno e construir um templo lá em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém eles se reuniam numa salinha pequenina, num canto lá de Jerusalém, e era 2, 3 famílias, meia dúzia, uma dúzia de pessoas, entendeu? Resolveram fazer um templo lá. Eu não sabia, mas as coisas já estavam acontecendo. E eu dizia a eles: olha, não vão poder fazer lá em Jerusalém o que fazem aqui no Brasil, que expulsa a pessoa do templo se ela quiser participar do culto com a cabeça coberta. Veja o seguinte, pastor Eugênio. Israel é um país em permanente beligerância. Ao redor de Israel existem 22 nações árabes que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessa terra. E
o islamismo tem uma grande força na Europa e domina toda a África. Tá? E o islamismo, os árabes, eles não querem Israel como nação na face dessa terra. Então Israel é um país em permanente beligerância. Eles vivem um estado de exceção. Tá? E um governo democrático, porém militarizado, altamente militarizado. Porque, quando menos espera, um homem-bomba vai num restaurante, se explode, mata 20, 30, 70 pessoas. Procure na internet Pizzaria Sbarro e vai ver outras fotos mostrando esse desastre provocado por um atentado terrorista. Este é o vídeo da reportagem produzida pela CNN. Procure na internet mais informações para saber a respeito dele. Você estaciona num farol aí, do lado tem um ônibus, de repente, bum! Estas são as imagens de um ônibus que foi explodido por terroristas na cidade de Jerusalém. Mas isso aconteceu em várias outras cidades, como Tel Aviv, Haifa, e você deve ter visto isso também na televisão. Um homem-bomba entrou dentro do ônibus e se explodiu lá dentro, matou dezenas de pessoas. E uma das maneiras de você infiltrar agentes a serviço de nações inimigas dentro de um país é através de indústrias. O sujeito vai como gerente industrial, gerente de produção, vai como diretor administrativo, tá? Administrador de pessoal. Ele, acobertado com essa atividade, por meio de uma empresa que quer se estabelecer em Israel, mas ele é um agente a serviço de uma outra nação para passar informações que facilite a prática de violências. Uma outra maneira é enviar agentes como pregadores, pastores, missionários, presidentes de uma denominação, engenheiros a serviço de uma igreja. Essa é uma outra maneira. É uma outra maneira. Então, quando uma empresa ou uma igreja intenta se estabelecer lá em Israel, imediatamente eles ativam o serviço secreto para saber quem é essa gente que quer se estabelecer lá em Israel. Qual é o propósito, o que pretende, quem são estas pessoas. Entendeu? E foi o que aconteceu com a congregação. Acionaram os agentes do Mossad aqui no Brasil. O Mossad é o serviço secreto de Israel e é uma das agências de inteligência mais eficaz do mundo. E eles começaram a frequentar os cultos da nossa igreja, nas capitais, no Recife, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Brasília. A melhor maneira é você ir assistir o culto, ver o que prega, qual é a doutrina, o que acredita essa gente. E certamente aconteceu em várias partes do Brasil. Eu sei de um caso. Expulsaram do templo um judeu chamado Saulo Charabi, porque ele estava com a cabeça coberta. Foi expulso do templo no bairro do Bonfim, em Curitiba. Entendeu? É possível que o Saulo Charabi seja um agente do Mossad, porque eu faço parte de uma dissidência da congregação e nós nos reunimos numa associação. E ele foi lá para o nosso meio durante 2 anos ou 3 anos. Ele permaneceu conosco dando aula de hebraico. Tá? Podia ser que o seu propósito, mas nunca participou de uma reunião nossa e nem de um dos nossos cultos. O que dá para entender é que ele estava ali somente para observar e ouvir o que estava sendo dito.
Porque a melhor maneira de saber o que está acontecendo em uma determinada organização, um determinado organismo, é através da dissidência. Nós éramos dissidentes da congregação e ele estava lá conosco. Ficou uns 2, 3 anos conosco. A desculpa era ensinar hebraico. Mas, quem sabe, era coletar informação para passar para o serviço secreto do Mossad ou para passar informação para um agente do Mossad. Saiba, o Mossad tem agentes no Brasil e também tem simpatizantes, informantes que não são agentes do Mossad, mas são informantes do Mossad. Não sei se Saulo Sharabi, se o senhor procurar aí na internet, o senhor vai achar o testemunho dele. O testemunho de crente. Não o testemunho de que é um agente do Mossad, porque isso é secreto. Você vai ver, vai conhecer essa pessoa. Entendeu? Foi expulso. Eu não sei se ele mesmo é um agente e informou o Mossad lá em Jerusalém, ou se ele informou o agente do Mossad aqui no Brasil. O fato é que esteja seguro, pastor Eugênio. O agente do Mossad deve ter escrito no seu relatório: chefe, é o seguinte, eu fui participar de um culto dessa igreja e apareceu alguém do meu lado dizendo: não permitimos que alguém participe dos nossos cultos com a cabeça coberta. Eu respondi para ele: amigo, é o seguinte, isso é da minha cultura, a minha nação, a nação que eu pertenço, pratica isso há mais de 1000 anos. Isso é da minha religião. Eu entendo que para honrar a Deus, eu preciso ter a minha cabeça coberta. E eu vi, chefe, eu ouvi dessa pessoa que chegou ao meu lado o seguinte: se o senhor não quiser descobrir a sua cabeça, o senhor se ponha daqui para fora, porque aqui não permitimos a pessoa participar de um culto com a cabeça coberta. Entendeu? Ele meteu lá no relatório dele, mandou lá para Jerusalém. O chefe do Mossad, que é um general, leu. O quê? Que é isso? Essa gente estão querendo vir aqui para o nosso país com essa doutrina? Eu vou mostrar para essa gente que aqui não é lugar disso, que aqui nós honramos a Deus. Eu vou mostrar para essa gente que nós somos servos de Deus. E eles não vão permitir que eles ensinem o nosso povo a blasfemar diante de Deus. Quando esses camaradas chegarem aqui, vocês me avisem. Entendeu, pastor Eugênio? Olha, em 2005, 6 meses depois, já estava no respaldo, viu, pastor? E lá você fazer as paredes de uma congregação não é brinquedo não, viu? Tem que ter 3 metros de largura, de espessura, para suportar bombas. Viu, pastor Eugênio? O exército de Israel, viu, pastor Eugênio? O exército de Israel foi com tropas, tanques de guerra, homens armados de metralhadora, meter a metralhadora na cara de todo mundo ali, viu, pastor Eugênio? E se alguém abrisse o bico, levava bala na cara, levava bala na cara. E com os tratores botaram tudo no chão, destruíram tudo, entendeu? E se alguém abrisse o bico, bala na cara, bala na cara. Não satisfeito com isso, pastor Eugênio, 2 meses depois voltaram lá novamente com tropas. Agora não trouxeram tanques, não trouxeram tratores, mas tropas armadas. Novamente, 2 meses depois,
arma na cara, e quem abrisse o bico levava bala na cara, viu, pastor? Insultaram, ofenderam, maltrataram. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tem a doutrina do chapéu. Tem a doutrina do chapéu. Comece então, pastor Eugênio, a refletir. O fracasso da doutrina do chapéu mostra também que a doutrina do véu não existe. Entendeu? Então, o que impediu... Presta atenção. O senhor acha que Deus não tem um propósito com o povo de Israel? O senhor não leu lá em Romanos? E não está claro que o apóstolo Paulo deixa claramente que Deus tem um propósito com a nação de Israel e que vai fazer uma obra gloriosa no meio deles. O senhor deve ter visto isso já nas cartas aos Romanos. Então o senhor acha que o Espírito Santo inspirou a congregação fazer uma doutrina do uso do chapéu, proibindo o uso do chapéu, se é propósito dele entrar em Israel? Então veja, eu vou mostrar agora documentos para o senhor ver isso, que eu não estou contando história para o senhor. Tá? Fizeram doutrina do chapéu e se deram mal, ofenderam, insultaram os judeus aqui no Brasil e se deram mal lá em Jerusalém. Entendeu? Aí faz a doutrina do véu, faz a doutrina do chapéu. Nós somos uma igreja cheia de doutrina, nós temos doutrina para tudo, entende? Para tudo. Então, é um amontoado de idiotices que não tem fundamentação nas escrituras, entendeu? Vou citar mais uma para você, vou citar mais uma para você. Entendeu? É o seguinte, na congregação nós não temos, somos que nem vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês são assim. Nós não temos um trabalho de missões, um departamento preparando pessoas para levar missões, o evangelho, a pregação para outros países, outras nações. Congregação está em outras nações, em outros países, mas é assim que funciona. Tinha um irmãozinho aqui do Brasil, tá? Ele foi para a Turquia, lá com a família dele, lá para a região lá onde moravam os seus pais. Chegou lá, beleza, abriu a sala, para receber alguns familiares, para participar de uma reunião familiar cultuando a Deus. Esses familiares gostaram, trouxeram outros parentes por afinidade, e estes gostaram também, trouxeram os outros parentes e parentes por afinidade e amigos. E pastor Eugênio juntou ali uma grande multidão, sabe? Uma coisa linda, todo mundo louvando, glorificando a Deus, sabe? Era uma coisa extraordinária, muito linda de ver, de participar, entendeu? Aí o irmãozinho teve uma ideia, vou chamar o ancião lá do Brás para oficializar a obra aqui. Chamaram lá o ancião da congregação aqui de São Paulo, do Brás. O ancião foi lá, chegou lá, olhou aquilo e falou, não pode, porque a nossa doutrina, nós temos doutrina, não pode ter barba grande, não pode ter barba, não pode ser barbudo. Entendeu, pastor Eugênio? Que nós temos a doutrina do barbudão, entende? Nós temos a doutrina do barbudão, do bigodão, entendeu? Tem um monte de doutrina, né? Então, o que aconteceu é o seguinte, nessa região, quem tem o rosto raspado, assim, que nem eu tenho, você tem também, é homossexual. Entendeu? Sabe o que aconteceu? Botaram o ancião, para correr, entendeu? Pensa um pouco. Você deve, não sei se você viu o primeiro vídeo que eu falo, que eu fiz sobre a doutrina do véu, e lá eu uso o argumento do absurdo, né?
que se você prega o uso e costumes do véu, devia pegar também o uso dos costumes da escravidão. Porque Paulo não escreveu uma linha contra a escravidão. Ele não se manifestou contra a escravidão. Entendeu? Ele respeitou a cultura da escravidão. Porque se ele não tivesse respeitado também, rapidinho a turma tinha passado a faca no pescoço dele. Ó. Não, nada, tinha crucificado ele. Por quê? Por que isso? Porque o Estatuto da Escravidão tinha por trás a lei romana. Entendeu? E quem se opusesse contra a escravidão estava se opondo à lei e iria morrer. E ele nem ia ter a chance de escrever as 27 cartas lá, as 13 cartas que estão lá no Novo Testamento. Entendeu? Então ele respeitou. E ele passou as instruções que eu acredito você conhece. São essas que estão passando aí agora. E não somente Paulo passou instruções a respeito de que as pessoas se submetessem ao regime da escravidão. Entendeu? Passou essas instruções. Não somente Paulo, como também Pedro fez isso. Por quê? Porque nós temos que respeitar a cultura dos povos. Entendeu? Temos que respeitar a cultura dos povos, enquanto isso é possível, que não agrida aí a nossa consciência cristã, entendeu? Quando agride a nossa consciência cristã, precisamos da guia de Deus para saber como agir no meio dessa nação. Eu conheço a história de um missionário que ele conseguiu penetrar, isso foi há 50, 60 anos atrás, ele conseguiu penetrar no seio de uma nação indígena que sepultava os velhos doentes. Ele chegou naquele dia, admitiram ele dentro daquela nação, e no primeiro dia ele assistiu um ritual de sepultamento de um idoso doente, o sepultamento desse idoso. E que fazer nessa situação? Você tem que ter a direção de Deus e a guia de Deus para saber o que se é da vontade de Deus que você faça alguma coisa. Porque pode ser que seja da vontade de Deus que você fique quietinho. Entendeu? Ele não sabia falar a língua desses índios. Era o primeiro dia que ele estava entrando dentro da aldeia para começar a conviver com aquela nação, para aprender a linguagem deles e começar depois a falar do Evangelho, falar de Cristo. E sabe o que o Espírito de Deus mandou ele fazer? Ele pulou dentro da cova e começou a falar na língua daqueles índios, que não era para sepultar aquele homem, porque o Deus que o havia enviado ali iria curá-lo pelo seu poder. E que o Senhor estava ali, o Senhor Deus Criador de todas as coisas estava ali, dizendo para eles não fazerem isso, porque o Senhor Deus Criador de todas as coisas ia curar aquele índio. E os índios perceberam, como esse homem nunca esteve entre nós, esse homem não sabe falar uma palavra da nossa língua, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Botaram o idoso no chão, e ele saiu da cova, foi lá, impôs a mão sobre o enfermo, e orou, e Deus curou na hora. Entendeu? Mas você tem que agir com a guia de Deus, mas se não, você tem que ficar quietinho. Sabe por quê, pastor Eugênio? Porque usos e costumes, a cultura dos povos, mudam com o tempo. No caso da escravidão, era da vontade de Deus que os usos e costumes da escravidão fossem vencida pelo poder do cristianismo, pelo poder do evangelho. Porque gera muito, viu, pastor Eugênio? Para aqueles povos, ver as reuniões da igreja cristã, ver que donos de escravos sentavam-se ao lado de escravos. Percebe, pastor Eugênio? Então a cultura dos povos tem que ser respeitada. Agora, se você faz uma doutrina de usos e costumes, vai haver um lugar, uma nação onde você não possa levar a sua pregação, a sua mensagem. Por quê? Porque você não vai ser aceito. Você não vai ser aceito. Você deve ter aí a doutrina das roupas, não tem? Que a mulher tem que ter a saia média até o comprimento da saia, que não pode usar blusa sem manga. Aqui nós temos tudo isso, entendeu, pastor? Mas
se Deus te enviar um missionário, enviar você, pode ser que ele resolva enviar você para o meio de uma nação indígena que estão todos pelados. Esses índios estão em lugares difíceis, pastor, dificílimos, tá? Não tem, entenda, não tem estrada, não tem ônibus, não tem metrô, não tem não tem campo de pouso para pousar com um avião, entendeu? Não tem caminho para você ir de bicicleta, de motocicleta. A estrada é o rio. E os rios, você chega a um determinado lugar que você tem que parar, descer da canoa, tem que pegar suas coisas e andar 6, 8, 10, 12 quilômetros para deixar lá suas coisas e voltar para pegar sua canoa. Pôr a canoa nas costas e carregar mais 8, 10, 12 quilômetros para depois poder embarcar nela novamente. Para você chegar num lugar, entendeu? Para você chegar num lugar onde não é uma cidade, uma vila. Eu vou chamar a rua, com 2, 3 casas de um lado, 1 ou 2 casas do outro. Tem 3, 4 famílias que vivem ali do extrativismo da selva, comendo o que a selva tem para oferecer. E lá você não vai encontrar uma aspirina para você tomar para curar uma dor de cabeça. Quanto mais calcinha, sutiã, vestido, calça, cueca para 100, 200, 500, 1000 pessoas. Entendeu, pastor? Você vai ter que falar do amor de Deus para eles. Todo mundo com a bunda de fora. E você vai estabelecer lá uma igreja indígena. Entendeu? Você vai aprender a língua deles, você vai traduzir o Novo Testamento para a língua deles, você vai começar a ensiná-los a respeito do Evangelho, vai falar de Jesus Cristo. Os primeiros índios vão se converter, eles vão levar esse Evangelho para outros índios, e vai ser estabelecida uma igreja indígena, com índios na liderança, e você vai ficar quietinho do lado, e você vai orientá-los quando ele vier perguntar alguma coisa. E você não vai meter o nariz na cultura deles, deixa isso por conta do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai fazê-los saber aquilo que eles devem fazer no governo da igreja. Você não vai meter o seu narizão de cidadão brasileiro, morando aqui no estado de São Paulo, numa grande cidade como Ibitinga, vacinado, entendeu? No meio da cultura deles, você vai respeitar a cultura deles. O casamento múltiplo é a mesma coisa. As nações indígenas vivem o casamento múltiplo. No tempo de Paulo existiam as nações que viviam na prática do casamento múltiplo. Os judeus viviam a prática do casamento múltiplo. Jesus não disse uma palavra contra isso. Nem os apóstolos. Mas para o ministério da igreja, para a direção da igreja, ele recomendou uma das recomendações a respeito do exercício do bispo é que fosse casado com uma só mulher, entendeu? E aí o pessoal ia perguntando, mas por que fulano não pode exercer o ministério? Por quê? Então, não, porque ele é casado com várias mulheres. E a palavra de Deus não orienta dessa maneira. Isso é feito com cuidado, porque se você for contra, você vai ter sérios problemas. Se você for contra a cultura, sem a guia de Deus, é perigoso que no dia seguinte você esteja morto. Eles não vão comprar a sua passagem de volta para o Brasil, não, hein? Eles vão matar você e jogar o seu corpo na beira do rio, para os peixes comerem. Entendeu? Não, mas você não tem noção disso. Porque você faz parte de uma igreja, você é um crente e lidera uma igreja que está olhando para si mesma, né? Em clara desobediência a ordens imperativas do Senhor Jesus para levar a palavra de Deus para todas as nações, todas as gentes, todas as raças, todas as tribos, toda criatura. Entendeu? Meu filho, é dura a vida, né? Então, pastor Eugênio, a gente não deve fazer de usos e costume, fazer doutrina, sabe? Se o senhor quer orientar o seu povo a usar o véu, as mulheres usar o véu,
Passa para eles que isso é preceito, orientação, instrução, tá? Porque isso não é uma doutrina. Doutrina, vale a pena morrer por ela. Por exemplo, vou usar a sua crença, diferente da minha, né? O senhor acredita que Jesus Cristo não é Deus? Teve até um vídeo que o senhor disse que não há um documento histórico que prove que Jesus existiu. É falta de informação sua, viu? Olha, existe um historiador hebreu chamado Flávio Josefo, tá? E até tem um episódio interessante para contar a respeito, sabe? Eu vi um livro jogado na rua, e eu tomei-o nas minhas mãos e era o livro do Flávio Josefo, o 5º livro, volume número 5 daquela coleção. Um livro só. E eu trouxe para casa e fiz a leitura. Era o volume número 5 da coleção A História dos Hebreus. O volume, eu encontrei lá o testemunho de Flávio Josefo a respeito de Jesus, porque Flávio Josefo foi um contemporâneo de Jesus Cristo. E também, ó, o senhor deveria ler também o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. O livro dele, a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos. Então, o senhor vai ver lá neste livro, ele não foi contemporâneo de Jesus, né? Ele viveu na época por volta de 350 depois de Cristo, né? Mas ele conheceu pessoas, né? E documentos, e leu e mostra cartas e documentos de pessoas bem próximas dos dias de Jesus, e nestas cartas relatando os acontecimentos com a igreja primitiva, com os apóstolos, e falando de Jesus Cristo e muito mais. Então o senhor deveria ler também, tá? Mas veja, eu vou usar as suas crenças, que são diferentes da minha, né? Eu creio que Jesus é Deus encarnado. O senhor não crê nisso, né? Vamos supor que alguém meta uma arma na sua cabeça, né? E diga lá assim, ó, se você disser que Jesus é Deus, você vai voltar para casa. Mas se você continuar falando essa mentira aí que Jesus não é Deus, eu vou te dar um tiro na sua cabeça, né? Eu creio que o senhor vai dizer para ele, vai preferir tomar um tiro na cabeça e não vai dizer que Jesus é Deus encarnado. Por quê? Porque essa é a sua crença. Eu acredito que o senhor pensa, entende que por isso vale a pena morrer, né? Não sei, né? De repente, não é bem assim, né? O senhor não é tão valente desse jeito, né? Mas na sua concepção, o senhor pode até se achar como os crentes que negavam que César era Deus e foram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, né? Bom, tá bom. Agora, se eu vejo o vídeo aí, tá bom? Veja o vídeo. Não tenho nada contra a sua pessoa, tal. Gostei muito do seu vídeo, não tenho nada contra o uso do véu, entendeu? Só que não faça isso de uma doutrina, sabe? E não faça, sobretudo, doutrina de usos e costumes, viu, pastor Eugênio? Não faça não, tá? Ó, mais umas orientações. Não faça doutrina de versos solitários, isolados, sabe? Em toda a Bíblia, é só ali que tem esse ensinamento sobre o véu, entendeu? Então não faça disso uma doutrina. Ensina na forma de preceito, fala que é orientação, instrução, tal. Mas não faça disso doutrina, porque logo vira uma seita desgraçada, sabe? E já começa a pôr o pé na estrada do desvio das Escrituras Sagradas. Entendeu? Não faça doutrina
de versos contraditórios, entende? No mesmo capítulo, onde está dizendo que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu, está dizendo que o cabelo foi dado em lugar do véu. Entendeu? Veja, eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que vai ter aqueles que vão defender que a mulher deve usar o véu e vai ter aqueles que vão dizer, não, não precisa porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Então a gente não faz doutrina com esses versos, entendeu? Porque é contraditório, não se faz doutrina com isso. Novamente repito, hein, que essa turma do véu é cabeça dura. Ensina que é preceito, orientação, mandamento, mas não faz doutrina. Não faz doutrina de usos e costumes. Entendeu? Doutrina tem que estar bem para você fazer uma doutrina, é preciso que ela esteja exposta em várias partes e porções, tá, do Novo Testamento. Entendeu? Por exemplo, lá o Mateus 28, 19, as instruções a respeito do que deve ser dito no batismo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse fosse o único verso que fala a respeito da Trindade, fica sabendo, pastor Eugênio, não existiria a doutrina da Trindade. Entende? É que a Bíblia nos apresenta em mais de 400 versos 3 pessoas distintas, declarando-se únicas, dependentes uma das outras, responsáveis pelas mesmas coisas, responsáveis pelas mesmas ações e declarando-se dependentes umas das outras. O que é isso? Que nome o senhor vai dar? Que nome o senhor daria para isso? Trindade? Não, Trindade nem existe na Bíblia. Como é que vamos... Pastor Eugênio, também não existe na Bíblia o governo teocrático. Existe. Em algum lugar da Bíblia, você não encontra a palavra Trindade, mas você não encontra também a palavra governo teocrático. Não existe. Não é verdade? Contudo, o senhor não pode negar a existência do fato. O fato que Israel teve um período na sua existência que ela foi governada por Deus. Entendeu, pastor Eugênio? Entendeu? Então, se o senhor quiser fazer um exame dos fundamentos da doutrina da Trindade, vai aí nesse site aqui, ó, tá vendo? O nome é Nas Pegadas do Mestre Jesus, o tópico é a doutrina da Trindade. E veja este tópico. Examina verso por verso, são mais de 400. E não se esgota nisso, viu, pastor Eugênio? Não se esgota nisso, tá? Tem muito mais, mas muito mais. A Bíblia mostra isso com muita fartura. Estou curioso também em saber que Bíblia o senhor adotou aí na sua comunidade cristã. Se é a nossa tradicional João Ferreira de Almeida, ou se são essas Bíblias modernistas, sabe? Que negam a Trindade, a doutrina da Trindade, negam que Jesus Cristo é Deus encarnado. Compreende? São Bíblias que apareceram depois de 1914, resultado de homens que fizeram versões bíblicas baseadas no Novo Testamento de Westcott e Hort. Que eram homens incrédulos, tá? Espíritas. Hort fundou uma sociedade para fazer pesquisas espirituais, viu? E ele achava uma imoralidade a doutrina da substituição de Cristo na cruz, crucificado por nossos pecados. Então, fique esperto, tá? Eu gostaria de saber qual é a Bíblia que o senhor adotou aí
na sua comunidade cristã. Viu? Só por curiosidade. Tá bom? Bom, mas vamos voltar lá para o nosso assunto, tema desse vídeo, né? E eu vou provar agora com provas documentais de que o véu não é uma doutrina. Nem o chapéu também não é uma doutrina. São usos e costumes. E se você, em determinado lugar e no meio de determinada nação, você puder praticar, ó, beleza, não tem problema. Mas se você não puder praticar, você deixa de praticar sem ofender a Deus com isso. Tá bom? Mas veja o vídeo, veja o vídeo. Estas imagens que você está vendo são as imagens da destruição que foi executada e a tenda que foi autorizada a construir no lugar. Em 2008, a congregação enrolou a tenda e voltou para o Brasil. Hoje, 3, 4 famílias se reúnem numa salinha ao lado da porta de Haifa. O que teria acontecido? É o seguinte, quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo. Por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação cristã no Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né? E deve ter acontecido
como aconteceu com o judeu Saulo Charabe, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação esta resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com a cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que, durante 2000 anos, esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para se chamar de sua pátria, seu lugar. E sobreviveu. 2000 anos espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados. E sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí, na mão de um general lá do Mossad, o cara deve ter lido uma coisa dessa e falando assim: ah, é? Eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, contratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer: você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Eu tenho um relato escrito, cuja autoria eu não vou revelar para não causar desabores. E o relato é o seguinte: o tempo total, desde o início, foi de 28 meses. Desde as primeiras conversações até a data de abertura. E o movimento foi o seguinte: primeiro, comprar um terreno para construir uma congregação no caminho de Jerusalém para Hebrom. E assim Deus preparou. Custo do terreno com a legalização e transferência foi de $430 mil. Alugar um local para ter um endereço em Israel.
para ter os cultos e também para alojar os irmãos que viajariam em missão pela obra de Deus em Israel. Aluguel mensal de $1.200 e outros custos relativos à manutenção da sala de oração. 3. Mandar de volta para Israel o Evangelho, através dos servos de Deus do ministério de 2 em 2. Foi também enviado irmãos pedreiros e homens de Deus que deixaram suas famílias em nossa irmandade para trabalharem na parte material. Ao longo de 6 meses, nossos irmãos, junto com algumas empresas que foram terceirizadas, construíram algumas coisas no terreno, como a limpeza do terreno, a construção do abrigo antibomba, na medida de 7 por 12 metros, com 25 centímetros de concreto em toda a sua estrutura, o tanque de batismo, mais os baldrames, os muros e outros. No dia 19 de junho deste ano, após estas edificações, uma reunião com a prefeitura foi acertado com os mesmos que tudo tinha sido feito permaneceria do jeito que estava, e sugeriu que contratasse para a edificação da igreja uma empresa americana em pré-moldado, que nos entregaria a igreja pronta em 45 dias, e o que depois foi mudado e proibido pela própria prefeitura. Após a reunião na prefeitura, no dia já mencionado, no dia seguinte, 20 de junho de 2005, saiu uma ordem, não se sabe até agora de onde, e invadiram o nosso terreno, o exército, com grandes tratores, e destruíram tudo, e estragando tudo que já se havia feito, dando um prejuízo aproximado de $200 mil, o que deixou a todos nós e nosso irmão advogado Miguel perplexo e atônito, pois em reunião no dia anterior e através de uma ata lavrada, foi acertado o que eu já relatei. Nossos irmãos que lá estavam choraram muito. Após mais ou menos um mês do acontecido, chegou no escritório do nosso irmão. O tempo total desde o início foi de 28 meses, desde as primeiras conversações até a data da abertura. Devemos entender, então, com este episódio, que as doutrinas das Escrituras Sagradas, elas não mudam. E, se preciso for, devemos sustentá-las e até morrer por elas, porque receberemos da parte de Deus o galardão, a recompensa, pela obediência à sua palavra. Mas usos e costumes você pode abandonar. Se você pratica na sua igreja algum usos e costumes, como é o caso do véu, da cobertura do chapéu, sem problema. Você pode abandonar isso, porque você não vai ofender a Deus. Quer saber por quê? A ordem de Deus imperativa é para que nós levemos a pregação da sua palavra a todos os povos, ou todas as raças, todas as tribos, todas as nações, que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Então, é necessário que o Evangelho seja transcultural. O Evangelho é para todas as culturas. Por isso nós não podemos fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. Eu vou mostrar mais agora que isso não é uma doutrina, que é usos e costume que o ancião abandonou dentro da congregação, na sua abertura. Presta atenção! É isso. Então, gente, entenda, cultura dos povos, né? Usos e costumes dos povos, a gente obedece, a gente atende
atende, tá? Respeita, respeita. Entendeu? Depois dessa destruição toda, os irmãos do Braz foram lá para Jerusalém e acertaram, conversaram lá e acertaram a construção de uma tenda. No dia da abertura, da inauguração, no primeiro culto, estiveram presentes autoridades da prefeitura lá de Jerusalém, que são judeus ortodoxos, todos eles com o chapeuzinho na cabeça, estiveram presentes no culto. Um deles era o porta-voz da prefeitura, que era este cidadão que você vai ver agora. O nome dele é Nir Barkat, um judeu ortodoxo, e veja ele aí conversando com outros judeus sacerdotes com o quipá na cabeça. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E veja, no meio do culto, deram liberdade para ele para falar com a Irmandade, apresentando as desculpas da prefeitura de Jerusalém por causa da violência cometida contra a congregação. E veja, ele está na tribuna com... Observe que o ancião está sentado atrás desse irmão de paletó escuro, que deve ser o tradutor daquilo que o Nir Barkat está falando com a Irmandade. Veja, o ancião está quietinho, ouvindo que o Nir Barkat está pregando no meio do culto com a cabeça coberta. Estou mostrando estas imagens do ancião sentado, quietinho, ouvindo Nir Barkat. Não é para humilhar esse irmão, não. É porque são fatos, e a gente tem que falar a verdade e encarar os fatos, por nada de esconder as coisas erradas que acontecem no nosso meio. O ancião, esse irmão aí, é um dos valentes da congregação. Ele não é um covarde por não praticar a doutrina do chapéu. Ele não é um relapso com as crenças da congregação. Esse irmão é um dos valentes da congregação e ele sempre esteve disposto a ir aos lugares onde os outros não queriam ir. Teve um tempo quando ele viajava aí para os países da América do Sul, Bolívia, Paraguai, os seus companheiros de ministério ridicularizavam ele, chamando-o de missioneiro, não de missionário, que seria a palavra correta, mas de missioneiro, debochando desse irmão. Esse irmão é um dos valentes da congregação, mas ele ficou quietinho e deu a permissão do porta-voz da prefeitura falar, porque debaixo da guia de Deus, porque se ele fizesse diferente, ele viu o que aconteceu, metralhadora apontada na cara dos irmãos. Então, ele abandonou, quebrou a doutrina, foi desobediente a Deus? Não, é usos e costumes isso aí. O uso da cabeça coberta é usos e costumes. Se você pode praticar numa nação, numa tribo, você pratica. Mas se você não pode, você pode abandonar, que você não vai ofender a Deus. A salvação das almas é muito mais importante do que chapéu, véu, barbicha, camiseta regata, bermuda, essas bobagens que esses homens ficam ensinando para o nosso povo. Agora, é isso aí, eu já falei lá dos barburdão lá na Turquia, né? Chamaram lá, estavam se reunindo lá, o irmãozinho foi para lá, abriu sua casa para fazer reuniões, tal, culto, chamou seus familiares, estes vieram, gostaram desta reunião e trouxeram os parentes por afinidade, e estes parentes por afinidade trouxeram seus amigos e parentes também, e formou-se uma grande comunidade,
estavam fazendo cultos semanais, coisas lindo, maravilhoso, com muita manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas chamaram um ancião da congregação, o camarada foi lá e abriu a boca. Não pode ter barba grande, porque a nossa doutrina não permite. Só que nesse país, o homem ter barba grande é homossexual. E não deu outra. Não deu outra. O ancião saiu corrido de lá. O final dessa história eu não sei. Não tenho ainda informação. Mas provavelmente, pelo menos isso eu sei, que não deu certo. Não deu certo. Entendeu? Porque essas coisas não são doutrinas, né? São usos e costumes. E tem que ser entendida como usos e costumes. Ora, se não dá para você praticar os seus usos e costumes, abandona, não tem problema, mas nada de fazer disso doutrina. Eu falei no vídeo anterior a respeito de se Deus enviar você para uma nação indígena, onde estão todos nus. Pois é, nós temos também a doutrina do casamento monogâmico, quer dizer, o homem só pode ter, uma mulher. Aqui você vai ouvir algumas coisas, você vai torcer o nariz, você vai ficar escandalizado, tá? Mas é por falta de conhecimento do que a Bíblia diz, é falta do conhecimento do que é o Evangelho, tá? Que é transcultural. O que eu quero dizer com isso? Transcultural, que é para todas as culturas. Estamos mandados falar para as criaturas, para as nações, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, onde Ele mesmo se fez homem, foi lá, morreu na cruz do Calvário, foi sacrificado para pagar os nossos pecados e para nos dar o direito de entrar na glória dEle. Agora, não fomos mandados para destruir, desagregar as famílias, porque no mundo as nações indígenas principalmente praticam o casamento múltiplo. Quer dizer, um homem pode ser casado com várias mulheres. Então veja agora isso aí. Essa doutrina do casamento monogâmico. Quer dizer, o homem só pode ser casado com uma mulher só. Agora, não esqueça, isso é bom para nós aqui, cidadãos brasileiros, né? Nossa cultura ocidental, entendeu? Para os nossos, lá para a Europa, né? Estados Unidos, para as Américas e tal. Mas tem lugares que isso você não pode pregar contra isso. Ei, entenda. Mas uma das maiores façanhas do cacique é administrar um longo casamento em dose tripla. Este é um retrato de família para poucos. Entre os Camaiorás, só o cacique Cotoque tem tantas esposas. E se para alguns homens ter 3 mulheres parece um sonho, na vida real, isso exige muito jogo de cintura. 3 mulheres e 25 filhos. E mais 32 netos que eu tenho, né? E agora eu quero ter mais filhos aí, para poder chegar até 30. E vai ter mais mulheres ou não? Não, eu acho que por enquanto, para as 3, já tá bom demais para mim. Então, como você já deve até ter percebido por eu apresentar também a cultura dessa tribo em vídeos anteriores, né? E você viu que eles estão aculturados, né? Mas eu estou mostrando, tá? A prática do casamento múltiplo, né? A prática da poligamia, entendeu? Mas observe uma coisa, tá? É proibido pela FUNAI, né? Que é o órgão do governo que cuida das nações indígenas no nosso país, né? É proibido pela FUNAI você ir lá e mexer nos usos e costumes dessa nação. Isso é proibido por lei, tá? Se você fizer isso, você vai ser expulso de lá pelo exército, tá? Isso é proibido. E a congregação já aprendeu isso.
que aqueles que visitam as aldeias indígenas não devem meter o seu narigão, tá? O seu nariz, na cultura deles. Tá? A cultura deles tem que ser respeitada. Então, o casamento monogâmico é da nossa cultura, inclusive é bíblico, a palavra de Deus ensina isso. Tá? O Novo Testamento ensina isso, que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Tá? Mas isso aqui é da nossa cultura, entendeu? Nestes lugares, você não pode estar condenando estas coisas. Tá? Olha aí, ó, eu estou passando os ensinamentos que estão embutidos em listas secretas, que não deveriam ser listas secretas, deveriam ser públicos isso aí. Todo mundo saber que nós não devemos nos intrometer na cultura desses povos, tá? Respeitar isso daí, entendeu? Então, a doutrina de que devemos ter uma só mulher é muito bom para nós aqui, mas a cultura deles é diferente e tem que ser respeitada. Tá? Por que tem que ser respeitado? Bom, aqui militares, né, o próprio exército vai tirar você da aldeia. Vão pôr você para fora de lá e você vai ser proibido de voltar lá, se você for lá querendo mexer na cultura deles. Tá? Isso não só no Brasil, não. A maioria das nações tem legislação específica sobre os índios que estão em contato com o homem branco. A legislação a respeito. E todas elas vão nessa direção, proibindo que nós levemos para eles a nossa cultura, que se intrometa na cultura deles. Mas veja, se você vai no meio de uma nação que já conhece o cristianismo, por exemplo, ó, veja este vídeo, onde a coisa é lá em Moçambique. Tá? Veja o que esse ancião está pregando para esses índios aqui, lá na África, em Moçambique. Bom, essa história começou assim, tá? Normalmente começa assim. Alguém sai aqui do Brasil, conheceu o Evangelho, conheceu a pregação aqui da congregação, né? E foi lá para Moçambique, ok? E lá começou a falar das nossas crenças, tal, e juntou lá um grupo de índios africanos. Tá? Só que acontece o seguinte, na África, as nações africanas, as nações indígenas lá na África, todas elas praticam o casamento múltiplo. Isso é da cultura, da tradição. Tá? Então, o vídeo que eu vou mostrar, eu não conheço exatamente a situação, que tipo de relacionamento conjugal estão vivendo estes índios, estas índias, né? Eu não conheço. Mas, provavelmente, vários deles estão vivendo o casamento múltiplo. Então, veja o que esse ancião está dizendo lá para eles. Tá? Esse irmão chamou esse ancião e veja o que ele está dizendo. Veja bem. Essa igreja é diferente de todas as outras. Então, observe o que ele está dizendo. Tá? Ele não foi lá para pregar o Evangelho, para ensinar a estes índios o que é o Evangelho. Tá? Ele foi lá, ele está pregando igreja. É a placa da igreja que ele vai pregar. Não é o sangue derramado na cruz do Calvário. Por que ele está fazendo isso? Porque a CCA, que é uma dissidência da congregação, a congregação também é escrito, tá? A congregação só gosta de semear na seara dos outros, sabe? Colher os frutos da plantação dos outros. Uma coisa que não devemos praticar, Paulo ensinou isso e deixou o seu exemplo. Ele diz lá, em Romanos, no capítulo 15, verso 20,
Ele diz, ó, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Sobre fundamento alheio. Não tem o propósito, o interesse de entrar em um seu próprio campo, evangelizar um lugar desde o seu início. Não, eles se aproveitam do trabalho dos outros, sabe? Não gostam de arrancar toco, tá? Derrubar a mata e arrancar o toco. Não quer já entrar na seara dos outros, né? E colher os frutos, né? Então, é o que fazem aqui no Brasil em todos os lugares. Vão pregar a igreja, não o evangelho. Vão meter o pau nos pastores, vão dizer que vão pregar aí que são todos ladrões, que vivem da lã das ovelhas, é isso? Tá? Vão meter o pau no dízimo, dizer que o dízimo é maldito, que quem pratica o dízimo é maldito também. Vão pregar o uso do véu, um monte de coisas, tá? Bom, mas o evangelho que é mandado ensinar, isso eles não falam. Tá? Então, por isso ele está dizendo aqui, a congregação é uma igreja diferente, tá bom? Então, de princípio, já começa assim, tá? Pregando igreja. E lá eles tiveram esta facilidade, porque a Igreja Mundial do Poder de Deus já está lá já há muitos anos. A Igreja Universal do Reino de Deus já está há quase 40 anos lá. E está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Se você quer saber, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tá? Então, na esteira, né, do trabalho dos outros é que vai a congregação. Vai fazer o famoso pescar em aquário alheio, né? Vai pescar no aquário, são pescadores do aquário. Aqui nós vamos ensinar a doutrina. Está escrito na Bíblia. Conversa mole. Não vai ensinar a doutrina que está escrito na Bíblia. Não vai ensinar nada disso. Isso aí é a grande enganação. Esse homem que está pregando aí, com todo respeito, com todo carinho, que é uma pessoa que eu não conheço, mas estou na obrigação de dizer a ele, é um cego que foi ensinado por outros cegos e está querendo guiar cegos também. Todos vão cair na cova. Tá? Ele não vai ensinar doutrinas da Bíblia. Essas doutrinas da Bíblia, como eu já expliquei em todos os meus vídeos, eu estou batendo tempo, estou explicando isso em todos os meus vídeos, foram abandonadas, algumas foram pervertidas. E hoje, desde 1950, esses homens da maçonaria elegeram como doutrina usos e costumes. É isso que ele está fazendo lá. Ele vai ensinar usos e costumes. Entendeu? O próprio Jesus Cristo ensinou a todos. Está mentindo. Está mentindo. A começar pela nossa salvação. Ele não vai ensinar o que Jesus Cristo ensinou sobre a nossa salvação. E que está muito claro, bem expresso no nosso quinto ponto de doutrina. Entendeu? Está muito claro, muito bem expresso no nosso quinto ponto de doutrina que a regeneração ou o novo nascimento, que é salvação, eu creio que você está entendendo, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Vou repetir novamente para que você entenda o que eu estou dizendo. Que a salvação, que é o novo nascimento, que é a regeneração, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Eu já expliquei isso em várias partes. Se você examinar meus vídeos, você vai encontrar isso. Que Jesus Cristo disse, vou usar um verso só, João 6,47, mas ele fala isso muitas vezes. Ele diz lá, na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É isso que ele está falando. Que a salvação é por acreditar. Tá? Mas esse ancião e a congregação cristã, a do Brás e a CCA e todas as dissidentes da congregação do Brás, estão pregando a mesma coisa, que você, para se salvar, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel no ensino deles, que não pode usar costeleta, não pode usar o bigodinho lá, não pode usar camiseta regata, não pode usar uma bermuda, as mulheres não podem cortar as pontas do cabelo, não podem rapar os pelos da perna. Um monte de ensinamentos sobre usos e costumes. Você só pode congregar, você precisa pertencer à congregação. Mas se você examina o ensino de Cristo, não está dizendo nada disso. Então ele não vai ensinar conforme a doutrina e o ensino de Jesus Cristo. Tá? Ele vai falar de práticas, usos e costumes, só isso. Mas isso não é o principal ensino de Cristo, que é o ensino sobre a nossa salvação. Irmão Bernardo me procurou. Então, é aquilo que eu disse lá para trás neste vídeo, né? Este irmão Bernardo conheceu a graça, né? A graça. Conheceu a pregação da congregação aqui no Brasil e voltou lá para a terra dos seus pais, lá para Moçambique, né? Então não é um trabalho organizado pela direção da igreja, com o objetivo de alcançar os povos não alcançados, como faz toda a igreja séria e que tem responsabilidade com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Entendeu? Não. É o irmão aí, Bernardo, que se mudou lá para a terra dos seus pais e lá encontrou um campo e crentes de várias denominações evangélicas. E o que ele fez? Começou a pregar o Evangelho? Não. Começou a pregar, meter o pão, o dízimo, tal, essa turma é ladrão, bababá, tal, e babá. Tá? Não pregar o Evangelho, aliciando as almas, aliciando as almas. Tá? Entendeu? Para arrastá-los para dentro da congregação. Entendeu? É isso que foi feito. E juntou lá um grupo de índios, né? Índios de várias nações indígenas, porque lá em Moçambique, como em toda a África, a variedade de nações, inúmeras, milhares de nações, umas diferentes das outras, com usos e costumes umas diferentes das outras. Tá? Então esse irmão conseguiu aliciar um grupinho aí, não sei se 20, 30 pessoas, tá? Que eram crentes de outras denominações, da Igreja Mundial, da Universal, dos presbiterianos que também estão por lá, os batistas estão por lá, os metodistas também estão por lá, com um trabalho sério de missões. Tá? Não essa enganação diabólica aí. Tá? Então veja. Falou que tem muito amor por todos os irmãos e pela sociedade. E precisa agora ensinar o que está escrito na Bíblia. Novamente a grande enganação. Não vai ensinar o que está escrito na Bíblia. Porque esse povo, a congregação e as dissidências, todos eles não têm respeito nenhum pelas Escrituras. Tá? Nosso ponto de doutrina diz que ela é inspirada por Deus e é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Né? Mas, desde 1920 e 50, eles vêm pregando que a palavra de Deus está na boca deles e a Bíblia, jogaram de lado. O ensino das Escrituras não tem autoridade para formar os pensamentos dessa gente, nem a mudar as suas crenças. Eles usam a Bíblia conforme a conveniência deles. Tá? E estão desviados de suas próprias doutrinas. Então ele não vai ensinar nada do que a Bíblia diz. Muito do que ele vai ensinar é usos e costumes que não tem fundamentação nas Escrituras. Novamente, é um cego que foi guiado por outros cegos e está guiando esses cegos que estão aí reunidos e todos vão parar no inferno. Nós sabemos que precisa realmente as pessoas
pessoas precisam entender as coisas que estão escritas na Bíblia. Conforme Deus quer ensinar as pessoas. Novamente, a enganação. Agora, ele está dizendo que as pessoas precisam entender o que a Bíblia ensina, e agora ele vai usar uma autoridade suprema, conforme Deus quer que saiba, né? Mais adiante, ele vai dizer que ele está sendo, a boca dele é a boca de Deus, que está sendo usada por Deus para ensinar a palavra para as pessoas. Só que muito do que ele vai falar, mas muito mesmo, não tem nada que ver com a Bíblia. A Bíblia não ensina nada daquilo. As minhocas que estão na cabeça dessa gente, tá? Eles vão pôr para fora essas minhocas. Não tem nada de ensino bíblico aí. Não existe isso. O ensino bíblico é rejeitado. É rejeitado. Não podemos examinar e estudar a Bíblia. Não podemos estudar a Bíblia. E estudar e examinar é a mesma coisa. Não podemos fazer. E a ignorância do que ensina a palavra de Deus é a origem de todos esses erros. Aqui em Moçambique, todo o continente africano, muitas pessoas estão passando para a congregação cristã em Moçambique. Mês de outubro, mês de novembro, foram batizadas 3.202 pessoas. E já passamos já de 12.000 pessoas batizadas já. Todos agora são da congregação cristã. Novamente, a pregação da igreja, não se fala nada do que ensina a Bíblia. A exaltação da denominação Congregação Cristã do Brasil, né? Mas nada de Bíblia, nada de ensino das Escrituras, nada da palavra de Cristo. E a função principal, mais importante de todo aquele que se propõe levar a palavra de Deus, o Evangelho, para outras nações, é falar da salvação que há em Jesus Cristo. Mas até agora ele não disse uma palavra, nem vai dizer, porque ele não sabe, muito provavelmente, esse ancião não sabe o que é o Evangelho. Porque o ministro que sabe o que é o Evangelho não comete estes absurdos, de maneira nenhuma. Eles vão aprender a cantar hinos, vão aprender o que é escrito na Bíblia. Os moços jovens vão aprender a cantar hinos com jovens. Uma coisa é importante. Bom, aqui ele vai falar absurdos, na minha visão, na minha maneira de entender. Tá? Vai falar grandes absurdos. Tá? Grandes absurdos pela sua falta de noção, por não saber o que é o Evangelho. Tá? O homem que passa para a congregação cristã será uma pessoa diferente. O homem só pode ser marido de uma mulher só. A mulher pode ser esposa de um homem só. O moço só pode conhecer a outra moça quando se casa. E é coisa muito séria. Nós estamos indo para o céu. Então é o seguinte, em toda a África, em Moçambique também, são milhares de nações indígenas, todas elas praticando a poligamia. Quer dizer, o homem tem lá várias mulheres, várias esposas, né? Isso não é pecaminoso, isso é cultural, isso é cultural. Lá no Velho Testamento, tá? Os homens de Deus lá do Velho Testamento, todos eles tiveram várias mulheres. Abraão teve várias mulheres, Isaac, Jacó, né? Davi, o rei Davi, todos eles várias mulheres. Teve até o campeão, que foi Salomão, eram milhares de mulheres. Entendeu? E isso
isso era suportado, não era considerado pecado. Jesus não censurou de modo algum. Nos dias de Jesus Cristo, Jesus se encontrou com muitos homens que tinham várias mulheres. Não é mencionado no Novo Testamento, porque ele não censurou isso. Não censurou isso. Né? A igreja do Novo Testamento, os apóstolos ensinaram que para a liderança da igreja, para diácono, para bispo, fossem escolhidos homens casados com uma só mulher. Olha aí o ensinamento, está vendo? As instruções de Paulo para escolher as pessoas que iriam exercer a liderança dentro de uma comunidade cristã. Isso aí, ó, maridos de uma só mulher, entendeu? Então, através desses ensinamentos, com o tempo, mudou a cultura. Mudou a cultura. Hoje, nós praticamos o casamento monogâmico. E entendemos que isso é da vontade de Deus. Mas você não pode entrar no meio de uma sociedade pregando contra os usos e costumes da poligamia. Porque isso não é o Evangelho. Se você tiver o cuidado de escolher as lideranças certas, né, eles vão perguntar a você, mas por que só pode ser, por que fulano não pode ser um ministro, né, não pode pregar a palavra e tal? Você vai dizer, olha, para ele lá, o líder, né, que a vontade de Deus é que o ministro seja casado com uma só mulher. Mas você não vai condenar o casamento múltiplo do outro. Você vai dizer para ele que Deus orienta, e vai ler na Escritura para ele, tá? Que Deus orientou que seja marido só de uma só mulher. Então, estas coisas, com o tempo e a ação do Espírito Santo, e estes índios, lendo nas Escrituras, o ensino da palavra de Deus, é que vai mudar estas coisas. Não você com as suas imposições. Então veja, eu não sei, né? Não conheço essa gente aí, esses índios que estão aí ouvindo essa pregação desse ancião, mas muito provavelmente, com quase toda certeza, há muitos ali casados com várias mulheres. Senhor Deus vai dar para nós uma habitação, uma morada no sol, no céu. E para morar no céu não podem morar pecadores. Bom, veja bem, agora aqui ele está dizendo que o sujeito casado com 3, 4, 5 mulheres é um pecador, isso é pecado, né? É pecado. Então, todos os homens aí, lá do Velho Testamento, nos dias de Jesus também, que eram crentes convertidos, batizados com várias mulheres, né? Casados com várias mulheres, são todos pecadores. E é verdade mesmo, irmão, ele também não tem nem noção do que é o pecado. Para ele, pecado, nós não somos pecadores. Tá? O ensino é esse, nós erramos na presença de Deus, mas nós não pecamos. Olha que maravilha. Quando a palavra de Deus diz que, Paulo diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se declara pecador, confessa que é pecador, e diz ainda que ele é o principal dos pecadores. João, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele no capítulo 1, no verso 8, ele diz, se dissermos que não pecamos, mentimos, e a sua palavra não está em nós. Né? No verso 10, ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ao flexionar o verbo na primeira pessoa do plural, nós, nossos, né, ele está se incluindo. Ele está se incluindo. Todos os apóstolos declararam-se pecadores diante de Deus. Né? Tiago, Pedro, todos eles, várias partes e porções. Então, essa é uma condição do homem. Né? Por isso que o Senhor veio e cumpriu na cruz do Calvário toda a justiça para salvar as nossas almas. Porque nós somos pecadores e o fato de aceitarmos o Evangelho, de batizarmos, de pertencermos a uma igreja cristã, ainda continuamos pecadores, necessitados do sacrifício feito na cruz. Mas na congregação não.
Nós não somos pecadores. Se você tem dúvida, você pergunta para o ancião. Diz para ele, irmão, o irmão é pecador? Você vai ver. Ele vai botar você na marca do pênalti e na primeira oportunidade vai dar um pé no traseiro. Por quê? Você está ofendendo ele. Ele não é um pecador, ele é um santo de Deus. Tá? Então ele vai dizer aí que o casamento com várias mulheres é pecado diante de Deus. Quando na realidade isso é cultural. Cultural. Nós não podemos mais, então, fornicar. Nós não podemos enganar a esposa e ter outra mulher. Nós não podemos praticar o adultério. Isso é pecado diante de Deus. E se a proposta desse ancião for aceita, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai desagregar a família. Vai atirar mulheres na prostituição, mulheres revoltadas com o que aconteceu na vida delas. Vai fazer divisão, contenda. Vai levar essas mulheres a se envolver com outros homens, praticando o adultério. Essas crianças, não há a pessoa melhor para cuidar de um filho do que o próprio pai. O cara não é filho dele, sabe lá como é que ele vai tratar essas crianças. As crianças não vão ter a presença do pai, vão virar marginais, ficar marginalizados. É isso que ele vai fazer, vai gerar com essa pregação. Ele vai eleger uma e as demais? As demais vão ser desprezadas, né? E vão ficar revoltadas com isso, né? Então, isso não é da vontade de Deus, que desagregar a família, né? Essas crianças vão ficar sem a presença e a orientação do seu pai. Isso não é do agrado de Deus, né? O que deve fazer um missionário entrando numa sociedade como essa? Deve pregar o Evangelho, tá? Pregar o Evangelho e traduzir, aprender a língua das pessoas, organizar o dicionário, a gramática, traduzir as cartas do Novo Testamento para essa linguagem, a linguagem deles, ensiná-los a ler e escrever em suas próprias línguas, e vão aparecer as pessoas convertidas. Estas pessoas que são casadas com uma só mulher, tá? É que devem ser colocadas na liderança da comunidade. E cuidado para não se meter nos usos e costumes deles. Que o tempo, a ação do Espírito Santo e o tempo é que vão mudar estas coisas. Não com a nossa imposição, levando a nossa cultura de cidadão brasileiro, morando aqui numa grande capital aqui no Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, em Cuiabá, Salvador, impondo a nossa cultura no meio dessas nações. E não comemos sangue. E sangue é a alma do animal. Veja aí o absurdo, veja o absurdo. Está atirando famílias, desagregando as famílias, atirando mulheres numa revolta, numa indignação, né? Os filhos destas mulheres numa revolta, numa indignação, porque vão ser separados de seus pais, seu próprio pai. Estas mulheres, provavelmente, porque depois que a mulher conhece o que é um homem, ela não consegue viver sem ele. Essas mulheres vão se envolver com outros homens, vão se atirar na prostituição, no adultério, por aí vai. Mas olha a preocupação dele. Olha a preocupação dele onde está. Está em não comer o sangue. Não comer o sangue. E não comemos sangue. E sangue é a alma do animal. Você pode implantar dentro de uma comunidade cristã, mas isso é secundário, irrelevante no meio, principalmente no seio de uma sociedade indígena onde ninguém sabe absolutamente nada. Não sabe absolutamente nada. E o ensino de Jesus a respeito disso, ele diz que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca é lançado
em lugar escuso, é lançado fora. O que contamina o homem é o que procede do coração. Então você comer sangue, deixar de comer sangue, é irrelevante. Mas o ensino desse homem é mortífero. É mortífero. Entendeu? Desagregar a família é uma ofensa. É um absurdo. Não precisa mais ser, não precisamos de outras igrejas. Veja então, novamente, a preocupação dele qual é, né? É exaltar a igreja, tá? E vai vomitar aí um exclusivismo religioso, né? Um fanatismo, né? Excluindo todas as demais comunidades cristãs. Esse é o fanatismo religioso que domina o coração desses homens. Então agora vocês vão conhecer uma igreja. É a última igreja da nossa vida. Daqui, da terra, é ir para o céu. Então, ele diz que a congregação é uma igreja séria. Bom, eu entendo que uma igreja séria é aquela que respeita as suas próprias doutrinas, tá? E vive de acordo com elas. Agora, aí eu ainda entendo que a qualquer momento uma comunidade cristã, uma liderança entenda que as suas doutrinas não são verdadeiras, tá? E que deva implantar mudanças nas crenças, no escopo das doutrinas. Eu entendo que, eu até entendo e aceito que façam isso, mas que venham a público e declarem, tornem isso do conhecimento de todos. Isso é igreja séria. Isso é igreja séria. Tá? Agora, a igreja sem vergonha é que se reúne secretamente, pratica listas secretas de ensinamento dirigidas somente aos ministros, né? Que o cara não pode nem dar a conhecer a sua esposa, os seus filhos, porque se der a conhecer o que eles decidem lá dentro, é expulso da pior maneira. Porque se dissesse, ó, nós implantamos essa doutrina, ou mudamos a doutrina, e esse irmão não concordou com isso, e tivemos que sair, e foi tirado do ministério, eu até, tudo bem, beleza, mas eles não dizem nada, deixam em suspenso isso. E a Irmandade fica se perguntar por que fulano não está mais no ministério. Eles não dizem por quê. Eles vão falar, irmão, não mexe com isso, que isso é do diabo, isso é do capeta, tal, não mexe com isso. Então, a ovelha vai ficar pensando que o cara adulterou, é homossexual, é ladrão, vai pensar o pior. Entendeu? E vem aí uma desmoralização muito grande. Então, eu entendo que se uma igreja, por exemplo, eles não creem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Já desde o ano de 1950, eles não creem na inspiração total das Escrituras. No ano 2000, descobri isso, comecei a bater. Botei na internet, malhando esses homens. Agora é que eles foram botar lá a adulteração que eles fizeram lá no Estatuto em 1995. Eles foram colocar agora no primeiro ponto de doutrina que a Bíblia não é toda inspirada por Deus, que tem partes que é inspirada por Deus e tem partes que não é. Mas esses camaradas não sabem nem o que é inspiração divina. Eles não sabem nem o que é isso. Como é que o camarada pode legislar a respeito de uma coisa que ele nem sabe o que é? Entendeu? Eles não creem mais na Trindade. No nosso meio está cheio de ancião que acha que é só Deus, que Jesus Cristo não é Deus. Na lista de 1969 e na de 2009, está escrito com todas as letras que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. A nossa doutrina, o quinto ponto de doutrina, diz que a salvação só acontece pela fé. Eles estão dizendo que para você ser salvo, você precisa batizar na congregação. Tem mais, tem que ser um genuíno ancião, portador do DNA lá do sangue do Luiz Francisco. Se for um outro ancião, um outro pastor de uma outra igreja, o batismo não vale nada, porque na congregação o batismo é salvífico.
O batismo é que salva. Você precisa ser firme e fiel nos usos e costumes que eles estão ensinando como doutrina. Você precisa permanecer, ser crente da igreja, ser membro da congregação, senão você não vai entrar no céu. Quando o nosso quinto ponto de doutrina diz que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Então, essa não é uma igreja séria. Estes sem vergonha deveriam vir a público e mudar tudo isso aí. E fica quem quer. Quem não quer vai embora. Ué, vai procurar sua turma. Mas esses sem vergonhas enganam a Irmandade. Estão enganando o tempo todo, já há 50 anos, 60 anos enganando a Irmandade. Bom, eu vou dar a vocês agora um exemplo do que é uma igreja séria, o que é gente responsável, que respeita o Evangelho, que respeita as Escrituras e que tem o temor de Deus, No final do século XVIII, lá pelos anos de 1870, 1880, a maçonaria se apoderou do domínio da Igreja Presbiteriana do Brasil. A maçonaria tomou o poder da igreja. Tá? E eles não fizeram isso escondidinho lá entre eles, tal, não. Quem estava na liderança sabia quem era o maçom e quem não era maçom, lá no meio deles. E houve aqueles que não concordaram com a maçonaria no seio da igreja presbiteriana. E entraram lá numa grande discussão. No século seguinte, no ano de 1904, 47 comunidades presbiterianas pertencentes à Igreja Presbiteriana do Brasil se separaram da igreja mãe, e fundaram a Igreja Presbiteriana Independente, que não aceita a maçonaria. Muito bem, passaram-se os anos. Em 2006, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, o Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu a respeito da maçonaria e assumiram um grande erro cometido no final do século XVIII, início do século XIX. Assumiram o grande erro e tornaram público que a maçonaria não tem nada a ver com a obra de Deus, com a vontade de Deus, que eles não servem, o maçom não serve a Deus. Eu vou passar agora aqui as decisões do Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito da maçonaria, decisão do Conselho no ano de 2006. Veja aí. Bom, eu vou parar por aqui, né? Porque... Bom, e tem outra coisa também. Eu vou aproveitar, o senhor disse que não, esta é a última igreja da nossa vida. Se for a última igreja da sua vida, você vai parar no inferno, tá? Porque eles não estão pregando salvação. A salvação pela fé. Paulo fala lá aos Efésios, diz assim, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Romanos capítulo 11, versículo 6, ele diz que se a salvação é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça já não é mais graça. Então os camaradas estão pregando o evangelho maldito, que é o evangelho da salvação por meio de boas obras, que torna inútil o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então essa igreja não vai levar ninguém para o céu. Pelo contrário, estão levando todos para o buraco, para o inferno. Para o vídeo por aqui, porque já está com mais de 1 hora. Depois a gente conversa mais um pouquinho.